A gente vai agora com as notícias da pecuária com o Sérgio Braga. É uma terça-feira em que o mercado começa a observar uma menor oferta de fêmeas nas linhas de abate em boa parte do país. Isso tem ocorrido, tem dado um reforço, principalmente nas cotações da arroba do boi gordo em várias praças pecuárias, pontuais algumas quedas registradas, mas apenas ajustes. Lá na B3 o que a gente observa é alta para o mercado futuro, com exceção vencimento de junho. Mas veja só, o abril a 235,70, 0,15 de alta, o contrato mais importante, que seria o mais negociado, o maio, a 236,20, sobe ligeiramente 0,08%. Pouquíssimos contratos para o junho, a 236,50, recua 0,17%. Julho, 239,50, estável. Mas o que chama atenção não está nessa tela, mas permanecendo nessa tela, o que a gente vê é que as negociações para outubro, que são os contratos mais negociados na B3, apontam arroba 249,50. Veja só, negociações com o contrato de outubro são as que mais têm o volume agora lá na B3. 249,50. É bom observar esta cotação, que não aparece na tela, mas está sendo negociada a alta a 249,50 no mercado futuro, arroba lá na B3. Uma diferença de R$ 13,60 em relação ao vencimento mais curto, aí 235,70, que é o abril. Então nós temos outubro mais negociado, depois vem o maio e demais posições com pouquíssimos contratos. Chama atenção mais uma vez, 249,50 vencimento futuro de outubro na B3. Mercado físico teve 4 praças em alta, 2 em queda, 226,50 São Paulo, Barretos, Araçatuba, boi comum a prazo, região sudeste de Rondônia 187, Tocantins ao sul 200, Tocantins ao norte 207. Próxima tela, mais 4 praças, Acre R$ 192, Espírito Santo 202, Rio de Janeiro 212, na mesma cotação do MT, a região sudeste 212 a prazo, boi comum para descontar. Iberville Neto comentou conosco o mercado nesta terça-feira. Olá, Iberville. Olá, Braga, olá a todos. Braga, o mercado do boi gordo segue firme, segue evoluindo. A gente tem um cenário de oferta curta de boiadas. Isso tem se mantido. Com a ponderação de que a gente está entrando na segunda quinzena e a gente ainda tem uma seca para chegar. Então, isso deve estar na cabeça do produtor aí para ele se programar do ponto de vista de, às vezes, não esperar altas ininterruptas daqui em diante. Mas a gente está falando de um momento muito interessante do ponto de vista de preço e de perspectiva de curto prazo. A gente tem a segunda quinzena, mas a oferta de gado deu uma enxugada bem boa. Então, isso, enquanto a seca não chegar, parece que a gente vai ter um cenário firme de mercado. E a gente tem o câmbio com 5 dólares e 25 centavos, mais ou menos nessa faixa aí agora durante a manhã, e estimulando as exportações. Quando a gente pega os dados de exportação dos primeiros 10 dias úteis que saíram ontem, a gente tem um aumento de 70,6% no volume na comparação com a média diária do mesmo mês do ano passado. Então, a gente está falando aqui de 10,4 mil toneladas, e se a gente projetar isso para o mês, a gente tem alguma coisa em torno de 230 mil toneladas, que seria o recorde absoluto de exportações do Brasil, mais um mês quebrando recordes, tá? Então é um ponto interessante que deve ajudar, mesmo que as exportações acalmem um pouco, a gente deve ficar muito perto do recorde, caso não seja quebrado, mas a probabilidade de que ele seja quebrado é grande. E, em resumo, a cara do mercado é esse. A gente está com um mercado muito mais positivo, muito mais interessante do que vinha há algumas semanas. Vamos acompanhando. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Iberville. Até uma próxima. Bom, lembrando mais uma vez, Karina, e a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro, 15 horas eu volto com uma entrevista com o economista-chefe da Farsur, o Antônio da Luz, que vai comentar a respeito dessa disparada do dólar, dessa gastança sem limite, sem meta fiscal, enfim, juros vão disparar, o que vai acontecer daqui para frente e como o produtor deve se preparar diante desse cenário. Daqui a pouquinho, 15 horas, portanto, no clube, exclusivo para o clube que está aí. Para quem não conhece, é o 19998132915. Repetindo,
15 horas, Antônio da Luz conosco no clube exclusivo para os assinantes. Karina Botião.